Este é o capítulo central do livro. Central não porque ele vai até o 9 e o 4 é o do meio. Porque ele não vai até o 9, ele vai até o 10. Mas ele é central porque o tema do livro é destacado aqui. Até agora, nós não ouvimos a palavra de Esther, não ouvimos a palavra de Mordecai. Apenas sabemos que eles falaram isso, que eles falaram aquilo pela voz do narrador, mas não pela sua própria voz. Então, até aqui, nós sabemos que eles estão na história, mas ainda não os ouvimos falar. E o capítulo 4 é justamente na conversa entre Esther e Mordecai, não uma conversa direta, mas através de intermediários. Essa conversa vai revelar o tema do livro, vai revelar uma teologia profunda. Não se fala de Deus. E eu quero que você note que falta mais alguma coisa aqui também. Vamos ver se você nota o que falta. Não é o que falta, eu estou dizendo, não é o que deveria ter e não tem. O que eu estou dizendo que falta é aquilo que esperávamos que tivesse, mas de propósito não está escrito. Para que nós, lendo, consigamos enxergar, trazer do restante da Escritura para cá o que nós aprendemos sobre Deus, possamos entender Deus, assim como na nossa vida. Na nossa vida, não existe alguém explicando o tempo todo, mas nós interpretamos a nossa vida. Nós interpretamos a nossa vida, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e por que disso, e por que daquilo. E nós temos uma visão de mundo. E com essa visão, nós assistimos um jornal, nós recebemos notícias e nós interpretamos fatos também. Preste atenção nas coisas que faltam aqui. Porque elas vão justamente revelar alguma coisa. O que falta revela? Sim, revela. Lembra-se da carta aos Gálatas. É a única carta que não tem ação de graças. E a ausência da ação de graças revela. Revela o quê? Revela a grande seriedade que é distorcer o evangelho como estava acontecendo ali, por parte de alguns judaizantes. Então, uma carta que quando todo mundo espera, agora é a ação de graças, porque é um roteiro. Não tem ação de graças. E Esther é um livro também que falta algumas coisas. Uma dessas coisas que eu já disse para vocês, não fala diretamente de Deus em lugar nenhum. Em nenhum lugar está assim, o Senhor, nenhum lugar está escrito, porque Deus, nada, nada. Vamos então fazer a leitura do capítulo 4. Depois que a morte dos judeus foi decretada com o anel do rei, e nem o próprio rei poderia desfazer aquilo que foi selado com o seu anel. A imprudência, né? Olha aqui aonde ela leva. O rei deu o anel para Amã fazer o que quisesse. E ele fez uma coisa que o rei não faria. Mas ele não podia voltar atrás. Capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Quer dizer, todas estas são coisas que se fazia quando havia tristeza. Rasgava a roupa, vestia com pano de saco, clamava, né? E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então presta atenção nisso aqui, a gente vai lendo e vai também explicando. O rei Mordecai chegou até a porta do rei, até a porta, mas ele não entrou. Por que ele não entrou? Ele estava vestido de pano de saco. E não podia entrar
quem estava vestido assim. E ele então ficou nas portas do rei, ele não podia entrar, tá? Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em panos de saco e em cinza. Quer dizer, todo aquele ritual que expressa tristeza, que expressa angústia, sabe, quando a vida não tem mais sentido e tudo, eles expressam isso em sua face, eles expressam pelas suas roupas, eles se expressam pelas cinzas, eles se expressam com clamor, e eles inclusive jejuavam. Você já conseguiu perceber a ausência de alguma coisa aqui? Em todas as províncias, porque tinha judeu por toda parte, eram 127 províncias. E onde ia chegando, aquilo que tinha sido feito por Amã, mas vinha como palavra do rei, porque veio com o anel do rei, havia esse luto, havia jejum, pessoas vestiam-se de pano de saco, e se deitavam em cinzas. Muito bem, expressavam então aquela tristeza, porque eles sabiam que uma hora ou outra, todo mundo ia se voltar contra eles para matá-los, para exterminar o povo judeu. O livro de Esther, ele é o livro que explica a origem da festa do Purim. A festa do Purim, né? Vem da palavra pur, que é lançar sortes, né? Que foi lançado e eles viram ali quando é que eles iam fazer isso contra os judeus. Então, a festa do Purim é a festa do grande livramento de Deus. E o livro de Esther trata desse grande livramento que Deus trouxe aos judeus em todas as partes do império. A começar da sua capital, né? Ali que ficava na ocasião, em Suzã. Então veja, então vieram as servas de Esther, os eunucos, e fizeram-na saber o que a rainha muito se doeu. Quer dizer, o que essas pessoas, essas servas de Esther, disseram para Esther? Olha, o que elas tinham visto acontecer ali fora. Mordecai chegando, com roupa tudo rasgada, ou com vestido de pano de saco, parado na porta do rei. É isso que elas viram. E foram contar para Esther. E ela muito se doeu com isso. O que será que está acontecendo? Porque estava todo mundo sabendo, mas Esther não estava sabendo. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Olha aqui, vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Por que Esther teria mandado roupas para Mordecai? Será que Mordecai estava lá, estava vestido de pano de saco, porque tinha acontecido alguma coisa? Certamente. Esther era judia, ela sabia que tinha acontecido alguma coisa terrível. Mas Mordecai não podia entrar, porque com aquelas roupas não se podia entrar. Quem sabe Esther tivesse mandado para ele algumas roupas, para que ele tirasse o pano de saco, vestisse roupas apropriadas e entrasse ali então, no palácio. Pode ser. Mas ele se recusa. Ele não entra no palácio, porque ele se recusa a retirar as suas roupas de luto, de angústia. Porque as roupas, elas dizem alguma coisa. Elas anunciam que há tristeza. Elas expressam um sentimento interior do coração. Então, ele não aceitou as roupas que Esther mandou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei. O eunuco então cuidava, né, das mulheres do rei. E ela chamou Ataque e que este lhe dera para a servir. Então o rei falou para Ataque, né, um dos seus eunucos, que ele servisse Esther no que ela pedisse. E lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Por que é que ele estava expressando essa angústia, essa tristeza? O que estava acontecendo? Então note que ela dentro do palácio
não sabia de nada. Lá fora se sabia, os judeus em todas as províncias já tinham recebido a notícia, todos os povos do império já tinham recebido notícia, os judeus de todas as províncias já estavam expressando a sua tristeza com jejum, com clamor, com cinzas, com panos de saco, mas dentro do palácio a rainha não sabia. A rainha não sabia. O que acontece para que Esther adentrasse ao palácio? Bom, primeiro ela omitiu que era judia. Depois, ela não teria acesso a tudo que ela quisesse, porque o rei, foi elevada a rainha, mas o rei não tinha somente Esther como mulher, ele tinha muitas mulheres e concubinas, e ele chamava as suas concubinas quando ele queria passar a noite com uma delas. Rainha foi Esther, que venceu aquele concurso de beleza e ficou no lugar de Vasti. Mas o rei tinha muitas outras mulheres. Algumas, a maioria, quem sabe, visse o rei apenas uma vez na sua vida, né? Então, vai lá, ataque e fica sabendo lá o que aconteceu. Saiu, pois, ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido. Quer dizer, todos aquele decreto de matar todos os judeus, tudo aquilo ele falou para ataque, e como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Ele estava muito bem informado, ele falou, olha, e o rei também está pagando. Isso foi a artimanha de Amã, né? Mas era tudo feito em nome do rei, porque o rei lhe deu o anel. Então, era tudo feito em nome do rei. E aí ele dizia assim, essa quantia em dinheiro é pago para quem trabalhar no extermínio contra os judeus. Quer dizer, Amã estava muito bem informado, porque ele estava com o povo de Deus. Esther estava separada do povo de Deus. Ela estava dentro do palácio pagão. Embora o rei não fosse hostil para com os judeus, Esther, lá dentro do palácio, estava isolada do povo de Deus. Ela estava isolada. O rei nem sabia que ela era judia, né? Então ali estava Esther, dentro do palácio pagão, separada do povo de Deus, sem saber das coisas. E Mordecai, fora do palácio pagão, junto do povo de Deus, sabia de todas as coisas. Olha como fica perdido aquele filho de Deus que se afasta do corpo de Cristo, que se afasta do caminho do Senhor, que se afasta da congregação dos santos. Essa pessoa, ela fica alienada de certas coisas. Porque aquele que está sempre ouvindo a palavra de Deus, aquele que está sempre em oração, é uma pessoa que vigia. É uma pessoa que está de olhos abertos, está interpretando a história da humanidade a partir da visão que a Bíblia nos dá, da palavra de Deus nos dá. Mas aquele que está separado do povo de Deus, acaba fechando os olhos para isso. Acaba se acostumando e tudo fica normal. Então, era o que acontecia. Mordecai aqui disse a ataque tudo o que estava acontecendo contra os judeus e a quantia que o rei pagava para quem matasse judeus. Versículo 8. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Então aqui começa a se encaixar a história, porque que Mordecai foi
vestido dessa forma para aquele lugar, porque ele sabia que ia chegar em Ester. Ele não tinha acesso a Ester, mas se ele ali se encontrasse, alguém contaria para Ester. E ele vai até lá, porque ele tem essa intenção de que ela suplique pelo povo junto ao rei. E ele fala, então ele dá, mostra ali o que está escrito, que foi publicado em Suzã, né? Se fosse hoje, era como se ele tivesse tirado um xerox e entregado para ela, né? Então ele diz para esse eunuco que entregasse, que levasse, né? Para que ela fizesse, para que Ester soubesse, para que ela fosse junto do rei e interceder pelos judeus, para que isso não acontecesse contra os judeus. Então Mordecai, ele está aqui fazendo um papel muito importante na preservação do povo de Deus. É como que um mediador. No Antigo Testamento, sempre tem alguém fazendo o papel de mediador, representando o Cristo, sempre. E Mordecai aqui faz esse papel de mediador, porque ele é a peça que vai ligar o povo judeu ao rei. É ele que faz com que o decreto chegue, né? É através de Ester, que está lá dentro do palácio. Ok. Tornou, pois, ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então agora Ester sabe por que ele estava vestido daquele jeito. Ester sabe qual é a razão de tanta tristeza. Mas ela, sendo judia, não abrindo a boca, não tendo dito nada para ninguém até então, ela poderia se sentir segura. Ela estava no palácio, vai matar todo mundo. Mas eu estou aqui, eu sou rainha. Agora, então respondeu Ester a ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai. Então agora nós começamos a ouvir a voz da própria Ester, pela primeira vez. E ouvir também a voz de Mordecai, pela primeira vez. E na Bíblia é assim, gente. Na Bíblia, quando você tem alguma coisa está sendo contada, narrada, do versículo 1 até o versículo 10, está tudo sendo narrado. O narrador contando o que foi acontecendo, e esse disse para aquele que, e daí aquele voltou, e aconteceu assim. Chega uma hora que ele para e dá voz, ele deixa, ele sai de cena e fala assim: agora vocês escutem a própria Ester falando. Quando isso acontece, é uma parte muito importante do texto, da história que está sendo contada. Porque tudo que acontece do versículo 1 ao 10 é uma coisa que acontece, nós não sabemos o tempo que levou para isso tudo acontecer. Levou muito tempo, porque ele diz até que em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto. Então quer dizer que o que se passa do versículo 1 ao 10 é muito tempo, deu tempo já de levar o decreto a todas as províncias, mas naquele momento em que Ester fica sabendo do que se trata, parece que o tempo para e anda mais devagar, porque nós vamos escutar a voz dele. Então aqui está o ponto mais importante, onde existe um diálogo. Ainda que esse diálogo tenha um intermediário que leva e que traz, é um diálogo. E note então o que Ester mandou dizer a seu primo que a criou como filha, Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença: a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Nós não sabemos quanto tempo se passou desde que ela se tornou rainha até aqui. Não sabemos. Mas o que nós ficamos sabendo aqui é que havia um mês que o rei não chamava Ester. Ele não estava dormindo sozinho. Mas ele também não chamava mais Ester. Ester foi escolhida mais linda. A sua beleza a fez rainha. Porém,
a sua beleza, parece que agora o rei já se acostumou com a beleza dela. E ele não tem mais chamado Ester há 30 dias. Então, ela imagina que o rei não está se agradando dela e que se torna ainda mais perigoso entrar na presença do rei, porque ela não foi chamada. Existe uma coisa que acontece, só uma, não existe escolha. Uma coisa acontece para quem entra na presença do rei sem ser chamado por ele: a morte. Quando a pessoa entra, é porque ela tem alguma coisa importante a dizer. Se ele está de mau humor, já era a vida dessa pessoa. Mas podia acontecer que ele quisesse demonstrar misericórdia. E se ele pegasse o cetro e apontasse para a pessoa, isso significava que pela misericórdia dele, ela não morreria. Pode acontecer, a lei é clara. Entrou na presença do rei, morre. Porém, se ele quiser usar de misericórdia, não morre. Muito bem. É muito arriscado, portanto. Então veja bem, o que Mordecai mandou falar para ela é que ela intercedesse pelos judeus. Aí ela responde dizendo assim: olha, é tão perigoso entrar na presença do rei sem ser convidado, sem ser chamado. E além disso, o rei já não me tem chamado faz um mês. Olha o perigo que é eu me atrever a entrar na presença dele sem ser chamada. Então, versículo 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Este é o centro do livro. Esse versículo, as primeiras palavras de Mordecai são o centro temático do livro. Ela não é um centro tipo geográfico, não é um meio que você desenrola o rolo do livro como antigamente, e a parte do meio, né, me disse assim, a do meio ficava o centro. Não, mas é o centro temático do livro. Tem muita coisa pela frente, tem mais pela frente do que para trás, mas o centro temático do livro está aqui. E aqui, embora o livro não traga em momento algum a palavra Deus, ou Senhor, ou o nome de Deus, qualquer referência direta a Ele, aqui Mordecai expressa uma teologia. Qualquer um que conhece toda a escritura judaica do Antigo Testamento sabe do que ele está falando aqui. Ele não fala explicitamente, mas qualquer um que conhece a Bíblia sabe do que ele está falando. Por isso é que a gente lê Ester e nem percebe que ele não fala de Deus, o livro. Porque a gente não lê a palavra Deus, mas a gente vê Deus agindo o tempo todo. A gente nem nota, e eu acredito nisso, que muitos que leram Ester nem notaram que não existe a palavra Deus nesse livro. Aliás, eu fiz um desafio a todos que encontrassem outra palavra que estava faltando aqui. Vocês já lembraram? Uma outra palavra que poderia ter aparecido aqui. É muito comum que ela apareça, mas até agora poderia ter aparecido e não apareceu. Um pouco mais de tempo para você pensar nisso. Mas veja, o que ele está dizendo? Primeiramente ele fala para Ester: não pense que você vai ficar aí no palácio, todo mundo vai morrer e você não vai morrer. Se você não interceder pelos judeus, de algum lugar vai surgir o livramento para os judeus. De algum lugar. Mas aí você e a casa de seu pai morrem. Aliás, agora entra a providência divina na teologia de Mordecai. Quando ele diz: e quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ela foi elevada a rainha por uma razão,
por uma razão que não está entre os homens, que Assuero não sabe, que ela não sabe, que Mordecai não sabe, que ninguém sabe, mas tinha um propósito nisto. Esse propósito seria de quem? Assuero não saberia. O propósito de Assuero era simplesmente escolher outra rainha. Esther não sabe de nada, simplesmente foi escolhida. Mordecai está expressando agora. Quem sabe, agora nós sabemos que existe um propósito para você estar aí. Mas de quem é esse propósito? Só pode ser de Deus. Ainda mais ele sendo judeu. Então nós vemos que ele não fala de Deus, mas a sua teologia está aqui. Então ele vai ensinando a gente a ler a história, a ler a nossa vida, a entender certas coisas, até as aflições que a gente passa. Ele vai mostrando para nós como nós interpretamos, ou devemos interpretar, o que vivemos e o que lemos da história da humanidade, segundo uma visão bíblica, colocando a Bíblia como o nosso óculos. Quando é que Deus traz tragédias? Para que é que servem epidemias? Para que é que servem terremotos? Para que é que servem guerras? Os países têm os seus motivos, têm os seus conflitos, mas na mente de Deus, Ele anuncia que Jesus virá. Eu já disse isso, mas é bom sempre dizer. Isso não quer dizer, então Jesus vem agora. Fica de olho porque Jesus vem a qualquer momento, porque aconteceu isso ali no jornal. Não, isso tem gente que faz há séculos. É o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Mas ele anuncia, e continuamente, terremotos, guerras e epidemias lembram a humanidade, que ouviu, já conhece o Evangelho, e lembra a igreja, que Cristo virá. Cristo virá. Não sabemos quando, se hoje, se daqui 1000 anos, mas estas coisas nos lembram continuamente que Ele virá. E quando Ele vier, quando Cristo voltar, o que é mesmo que a igreja terá passado? Lembremos do que lemos em Apocalipse. O que é que a igreja teria passado? Grande tribulação. Quando o Senhor retirar aquilo que impede o extermínio dos cristãos, haverá grande tribulação. O anticristo. Você vê que lemos também em João capítulo 15, que o mundo não ama a igreja. Se não amou Jesus, não ama também os seguidores dele. Mas algo segura e impede, porque a igreja é vitoriosa na sua função de pregar o evangelho a todas as nações. Ela vai pregar o evangelho a todas as nações. Ninguém vai destruir a igreja. Ainda que milhares, milhões já tenham sido mortos, a igreja não. Só na grande tribulação é que Deus permitirá calar as testemunhas de Deus, porque já deram todo o testemunho que precisavam dar em toda a terra. Só então ela pode se calar. Mas ela é vitoriosa. Não é porque ela foi morta, não é porque ela foi calada, que ela não é vitoriosa, porque tudo está dentro dos planos de Deus. Quando parece que tudo se acabou, e que agora a humanidade vai existir sem a igreja, sem falar do nome de Cristo, Cristo vem e faz separação entre salvos e perdidos eternamente. Então aqui, o que está acontecendo é por aí. O mundo não ama o povo de Deus, porque o mundo não ama a Deus. Então, quando há oportunidade, eles querem atacar a igreja, eles querem acabar com a igreja, eles querem calar a igreja, eles odeiam a igreja. Então, aqui, como não tinha acabado a trajetória da igreja, aliás, nem o Salvador tinha vindo ainda,
e ele viria dos judeus, Mordecai faz uma confissão de fé muito valente aqui. Se você não fizer nada, é a primeira opção dele. Esther mora no palácio do rei. É perigoso, mas ela pode entrar lá e falar com ele. Pode até morrer, mas ela fala. Ela tenta. Agora ela diz assim, se você não fizer porque você não quer, em algum lugar Deus vai levantar alguém. Ele não fala de Deus, mas de algum lugar se levantará para os judeus socorro e livramento. Como se pode dizer para a igreja hoje? Se alguém quiser exterminar a igreja mundialmente, se não chegou a hora, Cristo não vai permitir. De algum lugar vai surgir um livramento. Porque a igreja vai terminar o seu testemunho em toda a terra. Então, aqui está a teologia. Se você não fizer nada, vai se levantar de algum lugar socorro e livramento para os judeus. E outra coisa. Quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha. Então existia uma promessa, existia uma aliança que Deus firmou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Uma aliança que ele firmou com Davi. E que, portanto, existe uma base, existe uma palavra, uma promessa de Deus para se acreditar que aquele povo não seria exterminado. Então a providência de Deus, olha, já podemos pensar, quem sabe seja para isso, que você se tornou rainha, para ter acesso ao rei e pedir pelo povo numa hora dessa. Muito bem. Essa palavra, então, disse Esther que respondesse a Mordecai. Esther soube da palavra e mandou a resposta para Mordecai. Primeiro ela falou, é muito perigoso isso. Depois Mordecai falou, se você não fizer, alguém vai fazer. E pode ser o plano de Deus, você está aí. Agora ela responde para Mordecai, positivamente. Ela diz assim, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Sabe esse se perecer, pereci, me lembra aqui, a gente já mencionou em outra pregação, que na Bíblia hebraica, o livro que vem depois de Esther é o livro de Daniel. Fizemos algumas comparações. E essa palavra que ela diz aqui, se perecer, pereci, quer dizer, ela vai entrar lá. Se ela tiver que morrer, morreu. Acabou. Ela vai entrar mesmo que ela morra. Ela está pronta para isso. Me lembra aqueles jovens servos de Deus que se recusaram a contrariar a Deus para obedecer ordem de um rei pagão e que foram levados até a fornalha, aquele fogo ardente que consumia até quem chegava perto para jogar eles, e que eles sobreviveram. Eles disseram assim, olha, pode ser que Deus queira nos livrar da fornalha, pode ser que Deus não nos livre da fornalha, mas de qualquer jeito, nós não vamos fazer o que você quer. Eles foram fiéis a Deus. Sempre existe, repito, porque já disse isso outras vezes, repito, existe escolha. Alguém poderia dizer, aqueles jovens lá no livro de Daniel poderiam dizer, não tive escolha, eu tive que fazer o que o rei mandou, senão ele ia me jogar na fornalha. Claro que tem escolha, ele podia escolher ser jogado na fornalha. Deus os livrou. Estevão foi apedrejado e Deus não livrou. Eles estavam certos, Deus poderia livrá-los ou não. Às vezes Deus livra um missionário, às vezes não, porque o propósito de Deus, usando um é um propósito, usando o outro é outro propósito.
Estevão, o sangue dele se tornou em semente para o evangelho. Foi um testemunho. Paulo foi livrado, porque Deus tinha ainda trabalho para ele aqui na terra. Então, os jovens foram libertos dali, da fornalha. E Esther, ela tem o mesmo compromisso que aqueles jovens. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Se for para eu morrer, eu morro. Eu tenho escolha. A minha escolha é não fazer nada pelo meu povo ou arriscar a minha vida. Mesmo que seja para eu morrer, eu vou lá e eu vou pedir por eles. É isso que ela está dizendo aqui. Tá? Ajunta todos os judeus. Bom, agora eu pergunto, pois eu vou ler lá nos comentários, se antes de eu disser o que parece que está faltando aqui, se você escreveu, né? Você já notou uma outra palavra que nos faz falta nesse texto aqui, e que assim eu creio, de propósito não foi colocada? Se por um lado o livro não fala de Deus, ele também não fala de oração. Porque sempre que a Bíblia fala de jejum, ela fala de jejum e oração. Porque a pessoa, ela com fome o tempo todo, ela sempre vai se lembrar, por que eu estou com fome? Opa, eu vou orar, porque a gente esquece de orar. Mas aquele que está jejuando não pode se esquecer de orar, porque jejum e oração vêm junto. A gente não pode fazer um jejum para emagrecer. Isso não é um jejum espiritual. O jejum religioso, espiritual, é aquele que se faz com oração. Então, para que jejuar? Por que lá no começo, os judeus ficaram sabendo do decreto e jejuaram? Choro, lamentação, deitaram em panos de saco e em cinza, mas não fala de oração. É claro que eles oraram. Mas o livro omite de propósito. Aqui é a mesma coisa. Jejuai por mim, ela deveria falar, jejuem e orem por mim, porque o jejum e a oração andam juntos. Mas ela só diz, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, durante esses 3 dias. E eu e as minhas servas também vamos fazer o mesmo aqui. Aí eu vou ter com o rei, se perecer, pereci. Então, primeiro, há um jejum. Por que se jejua? Jejua-se para Deus. É jejum e oração. Mas a palavra oração também não aparece aqui. Não aparece, mas é o que há de se esperar. Então qualquer pessoa, lendo esse livro e tendo conhecimento da Bíblia, né, pelo menos dos livros que já existiam até Esther ser escrito, vai saber do que se trata, vai ver Deus aqui. E provavelmente se ninguém disser, olha, não está falando de oração, a pessoa também não percebe, mas ela imagina. Se ela leu e depois ela for contar a história, é capaz que ela ponha a oração junto. Por quê? Porque pressupõe. A gente tem que fazer esse preenchimento com base naquilo que a gente já conhece da palavra de Deus. E isto chama a atenção. Se alguém prestar atenção e perceber isso, ele vai prestar atenção. Oração. Né? E aí, então se foi Mordecai e tudo se fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então, irmãos, veja só como é possível nós nos encaixarmos aqui nessa história, né? Porque muitas vezes cristãos, crentes, pessoas de Deus mesmo, né? Que têm inclusive a doutrina correta, doutrina e tudo mais, perde de vista as implicações da palavra de Deus para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua enfermidade, para o seu desastre. Perde a visão bíblica de todas as coisas que se passam pelo mundo, de uma pandemia. Tudo isso tem que ser lido pela visão de Deus, pela visão que vem da Bíblia. Não conhecemos ou defendemos uma doutrina simplesmente para dizer, ganhei um debate. Não, mas é porque a sã doutrina nos conduz em nossa vida, tanto naquilo que devemos fazer, quanto naquilo que devemos entender a respeito do mundo.
Vimos uma guerra, por exemplo. Já lembramos, Cristo vai voltar. O mundo geme angústias até agora, mas ele há de ser restaurado depois, né? Deus, ele usa dilemas, né? Sempre que houve um avivamento, houve também uma crise que levou a um avivamento. Crises nas nossas vidas particulares, na sua vida, quem sabe você possa lembrar de uma crise. Existem pessoas que só vêm para Deus em tempo de crise. Passou a crise e acabou Deus. Passou crise e não precisa mais da igreja. Mas no tempo da crise, está na igreja, faz oração, que é uma beleza. Deus usa dilemas na nossa vida que venham a nos despertar espiritualmente. Para alguns, Deus tem um plano numa pandemia como essa, de prova, de fortalecimento da fé. A outros, quem sabe, seja castigo, pelo fato de não ter valorizado as coisas de Deus, quando tudo pode ser valorizado, quando tudo pode ser usufruído, pode-se ir à igreja. Mas isso também é uma coisa que bate na gente assim, e paramos para pensar, como é que será quando for proibido se reunir em nome de Jesus, porque o mundo vai ser assim. Até que ponto eu seria cristão? Até o ponto de dar minha vida? E nós vemos então estas lições para a nossa vida, de modo que nos faz esperar por Cristo, porque sem que Ele permita, a igreja jamais será destruída. Nós estamos nas mãos de Deus. Cristãos podem morrer, eu posso morrer, você pode morrer por ser cristão, mas a igreja vai continuar. Ainda que milhões morram, pessoas da igreja, a igreja vai continuar e vai dar o seu testemunho até o final. Lembre-se, irmãos, Deus não existe para cumprir os nossos propósitos, os nossos projetos de vida. Nós é que existimos para a sua glória. E os nossos projetos de vida devem se encaixar dentro dos projetos de Deus. Será que nós estamos levando isso em consideração? Será que todos os nossos projetos de vida visam ter um meio a mais para dar glória a Deus? Então, meus irmãos, são coisas nas quais eu gostaria que todos pensassem, refletissem, e eu quero que todos os irmãos estejam espiritualmente bem, que é por isso que eu oro, e é sempre isso que eu pergunto quando converso com alguém. Então, especialmente quando a gente liga, agora numa época em que mais uma vez não é prudente fazer visitas, especialmente os idosos, né, que são os que mais precisam. Mas fiquemos com essa palavra e vamos refletir nela. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa fidelidade? Porque Deus é fiel em tudo. Nós é que falhamos. Por isso Ele jurou por si próprio. Ele é fiel a si próprio. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.